Hoje eu quero falar com você de chamado, né? Chamado, de atitude, de semeadura. Paulo vai dizer em Gálatas 6, versículo 7 assim: Não vos enganei, Deus não deixa encarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então eu quero falar, né, de pessoas como eu e você, chamado por Deus, mas por alguma atitude plantaram e colheram coisas vãs, se deram mal. Em Gênesis 12 tem um chamado. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, que de ti farei uma grande nação. E vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele vai fazer a promessa: engrandecerei o seu nome, far-te-ei uma grande nação, abençoarei que te abençoares, tu serás uma bênção. Porém, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí, em Gálatas 6, o versículo que nós fizemos menção, né? Paulo vai dizer, Gálatas 6,7, não vos enganei, Deus não se deixa o quê? Se enganar, se escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então ele fala, né, de semeadura, de colheita. O que você tem feito para agradar o Senhor? Então eu aprendo que semeadura, escolhas, são plantar coisas boas. Tudo que plantamos, seja em atitude, seja em palavras, um dia refletirá em nossas vidas e terá consequência. E é sobre isso que eu quero falar. Em Gênesis 16, vai falar de Sarai, que ainda é Sarai, e de Abrão, né? Que não são nem Sara nem Abrão. Deus ele chama Abrão para fora, faz uma promessa que dele sairá uma grande nação. Sarai, porque é limitada como eu e você, né? Não acreditava na promessa que Deus havia feito, que de Abraão e dela sairia o filho da promessa, ela vai querer dar jeitinho. De antemão, quero dizer para você que Deus não precisa de jeitinho. E nesse jeitinho, ela vai dizer o seguinte: vai falar para Abraão, né? Deitar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não tinha uma escrava e ela não tinha filhos. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, na minha serva, porventura tereis filho através dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então, Abraão, como homem de Deus, deveria ter tomado atitude. Não, Deus fez uma promessa. Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que eu quero te chamar a atenção aqui? Espera. Espera, o tempo certo vai acontecer. Só que Sarai, como eu e você, por adversidade, por decepções, não soube esperar o tempo de Deus e que dar jeitinho, entregando a egípcia H, o egípcio inimigo do povo de Deus. E Abraão, né, diz a palavra revelada, entrou em H e ela concebeu. Ela concebeu e deu o nome do filho de Ismael. Só que aí, ela concebeu, só que aí Sarai fica o quê? Tediosa, nervosa, porque a atitude foi dela. E ela começou, né, a achar ruim porque o Abraão dava mais confiança, mais atenção para H e para o seu filho, porque ele queria ser pai. E ele tinha 80 anos. Só que aí nós vamos ver que Deus vai mudar o nome dele, o nome de Sara, agora ele vai ser, né, Abraão, e Deus ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele fez. Só que a consequência que foi mãe e filho parar, né, lá no deserto, depois o anjo do Senhor manda que ela volte, que ela pede desculpa à sua senhora. Então as consequências de Sarai na época, que agora é Sara, foi o quê? Ela semeou, plantou coisas ruins. E a atitude dela fez o quê? Ela pagar pelo que ela fez. Porque foi tristeza, foi apontamentos, ela se achou, né, o resto do resto das mulheres. Por que ela não esperou? E outro exemplo muito importante, lá em 2 Samuel 11, que vai falar, né, de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí eu te pergunto, se o homem segundo o coração de Deus é perfeito? Não, Davi ele cometeu 2 erros, o segundo e o sexto: não matarás e não cobiçarás o que é seu. Davi ele era homem de guerra, só que nesse dia ele não foi para a guerra. Então a história diz que ele viu Betseba, né, no alto da sua torre, do seu apartamento, e mandou buscá-la. Ordem de rei teria que ser cumprida. Só que ele vai pegar para si o que não é para ser para ele. E com essa consequência, ela vai gerar e o filho vai morrer. Davi, por 7 dias, não come, não bebe, não dorme, vai palestrar com o Senhor. Ele vai entender que as consequências teve atitude. E este homem segundo o coração de Deus, era homem segundo o coração de Deus, sim. Mas os filhos, a vida de Davi, por causa desse pecado, que colocou Urias no campo de batalha, semeou, lembra? Que Gálatas 6,7 diz? O que semear, planta lá.
plantará, e isso é em relação a atitudes erradas, então não pense, plantou aqui, aqui você vai pagar o preço. E aí, Davi, a família dele era toda desestruturada, ninguém sentava à mesa, não. Por quê? Filho estrupou a única filha que ele tinha, Absalão, filho de Davi, tentou usurpar o seu reino, e a vida dele era toda assim, por causa de um erro no passado. Aí Deus deixou de ungir a rei, Deus deixou de cumprir a palavra, não, mas teve atitude, teve consequência. E em 1 Reis 11 também vai falar de Salomão, filho de Davi, porque a palavra de Deus vai dizer que Salomão, em 1 Reis 11, versículo 1, né, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Endonita, Sidonitas e Etéias. Ele foi contra a lei do Senhor, porque Deuteronômio 23, versículo 3 ao 5, vai dizer: Salomão desobedeceu a lei do Senhor, porque ele diz: nenhuma Amonita, nenhum Moabita farão parte da geração e das bênçãos do Senhor, das promessas, até a 10ª geração. Então ele tomou para si mulheres que não estavam dentro, fazendo parte da nação da promessa do Senhor. Teve o quê? O Senhor se levantou contra ele, levantou adversários, morreu velho, sozinho, por causa de erros. Porque a palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio 28, se obedeceres o Senhor teu Deus, as bênçãos te alcançarão. Meu amado, minha amada, Gálatas 6,7, Paulo vai dizer: não vos enganei, Deus não deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também vai colher. Semeie coisas boas, tenha boas atitudes, tente ser bom, tente, porque perfeito não somos, para que você colha coisas boas e seja exaltado no nome de Deus, porque tem bênção, tem promessa, mas nós temos que partir da nossa colheita. Seja bom e colha coisas boas.